A IA está avançando mais rápido do que nunca, e aqui vão as maiores notícias dos últimos 7 dias. E se você não me conhece, eu sou a Camila Sandê, eu trabalho há 18 anos com tecnologia, e aqui no canal eu trago novidades toda semana, sempre explicando o que aquilo significa na prática. Então já se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, ksandê.tech, para você não ficar para trás. Então bora pro vídeo! A notícia que mais viralizou na semana foi um vídeo de um pneumologista. Ele mostrou a inteligência artificial identificando pneumonia em uma radiografia de tórax em poucos segundos. Uma leitura que ele levou 20 anos para aprender e para fazer. E a conclusão dele no vídeo foi exatamente essa. Você não precisa mais de olhos profissionais. Eu vou me candidatar a uma vaga do McDonald's em breve. Só que uma coisa que eu vou falar para vocês, essa mesma previsão já foi feita antes. A gente já sabe como que ela terminou. Em 2016, Geoffrey Hinton, que é ganhador de um Nobel e um dos nomes mais importantes da área, disse publicamente que a gente deveria parar de formar radiologistas, porque em 5 anos a máquina faria todo esse trabalho. Passaram-se 10 anos e o salário médio de um radiologista nos Estados Unidos chegou a 561 mil dólares por ano. Subiu 9% em um ano. E a projeção é de mais radiologistas em atividades do que menos. O que aconteceu é que ter a imagem decifrada sempre foi só uma parte do trabalho de um radiologista, e não o trabalho inteiro. E a segunda notícia que eu mais gostei da semana inteira. Uma empresa chinesa chamada Photon Matrix criou um aparelho que fica num canto de um cômodo e derruba mosquitos no ar com laser. Funciona assim, com um sensor, que é o mesmo tipo de sensor que um carro autônomo usa para enxergar o que vem na frente, fica varrendo o ar do ambiente e quando vê alguma coisa do tamanho de um mosquito, o aparelho dispara um pulso de laser. E são até 30 mosquitos por segundo em um raio de 6 metros, com mais de 95% de acerto na identificação. E ele tem um travamento de segurança. Ao entrar no campo, alguma coisa maior do que um mosquito, o laser desliga sozinho. E esse projeto já arrecadou mais de 2 milhões e 600 mil dólares de financiamento coletivo, com um valor de pré-venda de 648 dólares, e já existe inclusive uma versão em drone anunciada. E a terceira notícia é mais uma daquelas impressionantes. Uma pesquisadora da OpenAI, a Naomi Bashkansky, acho que é assim que fala, pediu demissão em 23 de julho. E no dia seguinte ela já começou uma startup em São Francisco chamada de Conduit. A Conduit está construindo uma faixa de cabeça que lê os sinais do cérebro por fora do crânio e transforma tudo isso em texto, sem cirurgia, sem implante, sem eletrodo interno. E eles já gravaram 10 mil horas de atividade cerebral de voluntários. E esse é o maior conjunto de dados desse tipo já reunido. Nos primeiros testes, o modelo conseguiu decodificar quase metade do que uma pessoa desconhecida estava pensando, já na primeira tentativa. Mas esse projeto ainda é bem inicial e depende de um equipamento pesado na cabeça, mas a ideia por trás disso é extremamente interessante. E a próxima notícia, essa daqui que eu vou falar agora, é a que mais afeta a gente aqui no Brasil. No dia 6 de agosto, a OpenAI tirou o limite de mensagens do ChatGPT gratuito. Aquele aviso de que você atingiu o limite e precisa esperar 5 horas acabou para conversas de texto. Junto disso, o modelo padrão do plano gratuito passou a ser o GPT 5.6 Luna. E entrou também um botão chamado Thinking, que faz o modelo pensar mais a fundo quando a pergunta é mais difícil. Mas tem uma ressalva importante. Esse ilimitado vale só para texto. Imagens, voz, arquivo e gerações de imagem continuam tendo um limite. Agora, essa próxima notícia também foi uma das que eu mais gostei. A Anthropic liberou em 7 de agosto uma função nova no Cloud Code. Seções diferentes agora podem conversar entre si. Isso é maravilhoso. Então, por exemplo, antes se você tinha uma seção trabalhando no back-end e outra no front-end, você precisava copiar o contexto de um terminal e colar no outro, ou explicar tudo isso de novo. Agora, existem duas ferramentas novas. Uma que lista as sessões ativas e outra que manda mensagem para uma sessão específica pelo nome. Ela envia um resumo e não o seu histórico nem os seus arquivos. E ainda falando no cloud, a próxima notícia teve a ver com um caso que circulou muito. Um usuário perdeu o celular e em vez de procurar um aplicativo pronto, ele pediu para o Claude construir um rastreador. E ficou pronto em cerca de 1 minuto.
E eu trouxe essa notícia aqui porque ela mostra bem uma mudança de comportamento que está acontecendo. As pessoas estão parando de procurar uma ferramenta que já existe e estão pedindo para a IA construir a ferramenta que elas precisam na hora. E a próxima notícia é sobre a ByteDance, que é a dona do TikTok. Ela liberou o Seedance 2.5 globalmente. Ele estreou no Dreamina no fim de julho e a API para desenvolvedores saiu em 7 de agosto. E o que mudou é o tamanho do vídeo. Agora ele gera até 30 segundos contínuos sem precisar gerar vários clipes curtos e emendar depois. Ele também aceita até 50 arquivos de referência e permite editar trechos específicos do vídeo dentro do mesmo fluxo. Imagina só, para quem produz conteúdo, gerar 30 segundos contínuo com a mesma pessoa, os mesmos personagens, o mesmo cenário, resolve um problema que dava muito trabalho antes. E essa próxima é a notícia mais séria da semana. E quem contou foi a própria OpenAI. Na Black Hat, que é a maior conferência de segurança do mundo, em maio, um modelo em teste travou em uma tarefa difícil de segurança e deixou uma anotação em um arquivo compartilhado. Outros agentes encontraram essa anotação e começaram a responder. O sistema de arquivos virou um mural de recado, onde os modelos trocavam técnicas de invasão entre si, sem ninguém ter pedido. E isso tudo sem ninguém perceber por meses. A OpenAI derrubou o mural e cortou as credenciais dos modelos. Em poucos dias, eles restabeleceram a comunicação por outro canal que ainda não tinha sido notado. E aí saiu do laboratório. Entre 11 e 13 de julho, essa coordenação chegou na infraestrutura da Hugging Face, que é o maior repositório aberto de modelos de inteligência artificial do mundo. Foram registradas 17.600 ações de ataque. Agora, as 3 notícias que já estão custando dinheiro para você. Você provavelmente já reparou que o notebook e o celular pararam de baixar o preço. Aliás, eles só aumentam. E o motivo é a memória RAM. Os data centers de inteligência artificial estão comprando memória em uma escala que a indústria não estava preparada para atender. E aí sobra menos para o fabricante de computador e ainda fica mais caro. A Lenovo, a Dell, a HP, a Acer e a Asus já avisaram que os computadores vão subir de 15% a 20% em 2026. E o exemplo mais claro é o da Apple. Um MacBook Pro que custava $1.690 passou a custar $1.999. E a última notícia da lista é o outro lado dessa mesma história. A Tesla e a SpaceX confirmaram a construção de uma fábrica de chips no Texas, chamada de Teralab. E o Elon Musk disse que ela vai ser 50 vezes o tamanho do Pentágono. A Intel também entrou depois no projeto. Repara bem que essas duas últimas notícias são a mesma coisa, mas vista de 2 lugares diferentes. A corrida por chips e memória para inteligência artificial é exatamente o que está encarecendo o computador que você vai comprar. Então, essa foi a semana. Uma inteligência artificial lendo exames em segundos, um laser capaz de derrubar mosquitos dentro da sua casa, o ChatGPT ficando ilimitado no plano gratuito e a corrida por memória batendo no preço do seu notebook. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas notícias você mais gostou. E já manda esse vídeo para aquele seu amigo que precisa ficar atualizado também e se inscreve aqui no canal para não perder as próximas. E eu sou a Camila Sandê, trabalho há 18 anos com tecnologia e eu trago as novidades de tech para você aqui.